Descubra neste vídeo os pilotos que teriam conquistado o título de construtores sozinhos. Isso não acontece com frequência, mas às vezes os pilotos podem ter uma temporada tão dominante que sua contagem de pontos é suficiente para vencer o segundo colocado no campeonato de construtores. Mas você sabe quais são os exemplos mais recentes disso? Bom, fique até o final do vídeo que você irá descobrir. A temporada dominante de Max Verstappen marca a sexta vez neste século que um piloto acumula pontos suficientes no campeonato de pilotos para superar o vice-campeão na classificação de construtores. O holandês desfrutou estatisticamente da temporada mais dominante da história da Fórmula 1 e estabeleceu um novo recorde percentual de vitórias, superando o feito de 1952 de Alberto Ascari. Mas quais foram as outras ocasiões nos últimos tempos em que o esforço de um único piloto teria sido suficiente para vencer a segunda melhor equipe? Lewis Hamilton em 2020. A temporada de Lewis Hamilton de 2020 foi o último ano em que a Mercedes dominou o campo da Fórmula 1. Desde a introdução de novos regulamentos em 2014, o W11 usado naquela temporada é considerado um dos maiores carros da história da Fórmula 1 e é amplamente considerado o mais rápido de todos os tempos. Hamilton venceu 11 das 16 corridas realizadas naquele ano, durante a campanha impactada pela Covid, e subiu ao pódio 14 vezes, terminando o ano com seu sétimo campeonato mundial. Hamilton somou 347 pontos. Terminando em segundo lugar na classificação daquele ano ficou a Red Bull, que conquistou 2 vitórias com Verstappen, mas com 319 pontos, sua formação de pilotos não conseguiu superar o esforço de Hamilton durante aquele ano. Sebastian Vettel em 2013. O último ano antes do início da era turbo-híbrida viu o domínio puro de Sebastian Vettel, que estabeleceu um recorde de mais vitórias consecutivas, uma conquista que permaneceu até Verstappen superá-la na temporada passada e novamente nesta temporada. O quarto e último título de Fórmula 1 de Vettel foi incontestável, já que ele triunfou em 13 das 19 corridas, incluindo cada um dos últimos 9 grandes prêmios da temporada. O piloto alemão garantiu 397 pontos durante o ano, batendo seu próprio recorde estabelecido 2 anos antes. Vettel teve uma desistência e 2 quartos lugares durante a temporada, mas fora isso, subiu ao pódio em todas as corridas. A Mercedes tirou a Ferrari do segundo lugar na classificação daquele ano, mas com apenas 360 pontos somados, isso não prejudicou a contagem de Vettel. Michael Schumacher em 2004. A última temporada de Schumacher conquistando o título na Fórmula 1 em 2004 o viu vencer 12 das 13 primeiras corridas da temporada, o que marcou sua busca pelo campeonato. O alemão triunfou apenas mais uma vez nas últimas 5 corridas, mas os seus esforços foram suficientes para vencer facilmente a disputa pelo título dos seus rivais. A contagem de 7 títulos de Fórmula 1 de Schumacher permaneceu incomparável por 16 anos, até que Hamilton refletiu seus esforços, mas até então, o último ano de Schumacher na liderança da classificação o colocou acima de todos os outros no livro dos recordes. Ele levou para casa 148 pontos, sob o antigo sistema de pontuação, onde 10 pontos eram concedidos por vitória, enquanto o segundo colocado na classificação de construtores, a equipe Bar Honda, que colocou Jason Button e Takuma Sato, tinham conquistado apenas 119 pontos em seu nome. Novamente Schumacher em 2002. A segunda aparição de Schumacher nesta lista vem de sua 5ª campanha de conquista do título, ano em que igualou o recorde de Juan Manuel Fangio no campeonato em 1957. Foi uma campanha verdadeiramente dominante para Schumacher e continua a ser a única temporada na história da Fórmula 1 em que um piloto subiu ao pódio em todas as corridas.
Com 11 vitórias, 5 segundos lugares e uma corrida para o terceiro lugar, a consistência de Schumacher o levou ao título, com seu companheiro de equipe de Ferrari, Rubens Barrichello, terminando o ano em segundo lugar. No campeonato de construtores, a Williams marcou 92 pontos e terminou em segundo lugar, mas sua contagem não chegou perto dos 144 pontos conquistados por Schumacher, que o levaram a outro campeonato. E de novo Schumacher em 2001. Tendo superado um desafio de Miki Raikkonen no ano anterior pelo seu primeiro título com a Ferrari, Schumacher abandonou 2 corridas durante o ano e terminou em quarto lugar na Itália, mas fora isso, subiu ao pódio em todas as corridas. Com 9 vitórias na temporada, Schumacher somou 123 pontos ao longo do ano. A McLaren ainda era o adversário mais próximo da Ferrari na época, mas a equipe McLaren só conseguiu somar 102 pontos. Schumacher terminou o ano com uma vantagem considerável na classificação, já que ele quase dobrou a vantagem do vice-campeão. Kimi Raikkonen em 2007. O único título da Fórmula 1 de Kimi Raikkonen em 2007 veio durante sua primeira temporada pela Ferrari e no final de uma disputa de um ano com a McLaren. A própria McLaren enfrentou vários desafios naquele ano, com o novato Lewis Hamilton e Fernando Alonso lutando pela supremacia. Mas um problema mais urgente estava em jogo, quando mais tarde se descobriu que a McLaren tinha acesso aos designers dos carros da Ferrari, provocando uma das maiores controvérsias da história da Fórmula 1. A McLaren acabou sendo expulsa do campeonato de construtores, mas a equipe McLaren teria marcado 218 pontos se não fosse a punição. Como resultado, Raikkonen venceu a temporada com 110 pontos, enquanto a BMW Sauber subiu para o segundo lugar com 101 pontos, devido à desqualificação da McLaren. Mas e aí, você sabia dessas curiosidades sobre a Fórmula 1? Deixe a sua opinião nos comentários.